Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Eduardo Della Justina. Eu sou da empresa Health ID, né, que é uma startup que tem uma tecnologia de fazer screening populacional. E depois eu vou explicar um pouco mais para vocês. Mas primeiro eu gostaria de agradecer a todo o pessoal aí do Data Science Week, né, pela oportunidade de conversar um pouco hoje aqui com vocês sobre dados na saúde suplementar, né? E a gente poder depois abrir aqui um chat e conversar, né? E até trazer mais insights para ver como é que a gente pode ajudar a resolver esse problema, que é um problema social, é um problema, né, de cunho público, de cunho também na saúde suplementar, que é onde eu vou abordar um pouco mais. Então vai ser bem legal poder bater esse papo hoje aqui com vocês. O tema que eu vou falar aqui da palestra, eu coloquei como nome Dataxication na saúde, né? Por quê? Porque na saúde suplementar, principalmente, a gente está num momento em que os dados não são mais o problema. Existe ainda, e eu vou abordar um pouco mais depois, alguns pontos em que existe uma carência de dados, mas isso já não é mais talvez até a regra, né? Isso talvez seja um pouco a exceção. O momento da saúde suplementar é de uma inundação de dados descentralizados e sem qualquer tratamento. E também é um momento de ausência de dados populacionais com uma inteligência acoplada. Tá? Só para introduzir e explicar para vocês, isso significa que esses dados que são gerados, primeiro, eles não têm uma interoperabilidade de dados, ou seja, eu tenho um dado no hospital, eu tenho um dado no laboratório, eu tenho um dado nos médicos, nos consultórios, eu tenho um dado em programas de saúde, na UBS, seja onde for, e esses dados, eles não se interligam. E pior do que não se interligar, onde eu possa ver tudo isso de uma maneira, né, integrada, é de que se ele se consolida em alguma plataforma, esses dados eles estão mesmo dentro da plataforma crus, né? Eles não têm uma inteligência acoplada. Isso significa que eu posso saber essa informação do hospital, essa informação da clínica, do laboratório, mas tudo isso num painel, para o médico, não significa muita coisa, né? Porque ele tem que interpretar tudo isso para, às vezes, tomar decisões ágeis ou, às vezes, para tomar uma decisão com base em sintomas, com base em alguns aspectos que ele precisa muito, né, do conhecimento dele, né, muitos exames, muitos procedimentos, aonde se ele tivesse tudo aquilo com uma inteligência melhor acoplada, seria muito mais fácil para ele, né, e também seria muito mais fácil para o paciente, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Então, assim, a primeira conclusão que nós tiramos aqui é que o petróleo, né, que se fala que há algum tempo já que os dados são o novo petróleo, na saúde suplementar principalmente, ele já foi encontrado. Né? Então nós já sabemos onde estão os dados, né? Nós conseguimos enxergar isso, mesmo que descentralizado ou se numa mesma plataforma sem trabalhar esses dados. O problema, né, é que agora a gente precisa apostar em energia limpa, né? Assim como o petróleo, né, que move o mundo aí através de veículos, seja o que for, ele tem os prós, né, tem seu grande valor no mercado, mas ele também tem os contras, que é a poluição, que são guerras que são geradas e assim por diante. Então, tanto, né, nesse mundo real em que o petróleo ele tem seu valor, mas tem problema, na saúde suplementar também, porque a gente precisa de energia limpa. E o que significa energia limpa aqui? É esse dado estar consolidado e qualificado para que o profissional de saúde possa tomar uma decisão. E são três informações, basicamente, né, que trafegam aí na saúde suplementar. Primeiro, é a informação autorreferida pelo paciente, né, e essa informação autorreferida pode vir de preenchimentos remotos, pode vir de programas preventivos, de promoção à saúde, de um questionário que ele responde, de um chatbot acoplado ao site, das mais variadas formas,
né? Mas é uma informação que o próprio paciente está falando. A segunda informação é a informação que é coletada do paciente, né? Então, quando o paciente vai no médico, por exemplo, é feita a anamnese, né? Que é o quê? São perguntas para ele sobre hábitos de vida, histórico familiar, histórico de saúde, para que depois o médico possa cruzar com resultados de exames para chegar a um diagnóstico e aí, né, propor algum tipo de tratamento. E por fim, tem as informações técnicas, né, que são informações advindas de exame, ressonância, procedimentos, testes, ou seja o que for, né, onde essa informação ela já é um pouco qualificada, mas que, de novo, sozinho não quer dizer muita coisa. Então a pergunta que se faz é, como é que a gente vai consolidar, né, essas informações e como é que a gente acopla inteligência médica a esses dados na saúde suplementar? Basicamente de três formas. Isso se torna possível. Primeiro, Big Data, ou seja, na saúde suplementar, como eu falei para vocês, esses dados podem estar todos descentralizados, né, ou todos dentro de uma plataforma. Mas, mesmo dentro de uma plataforma, né, então imagine o meu caso. Eduardo foi no hospital, sofreu um acidente, teve uma internação, ficou 3 dias, e aí todo dia lá o médico relatando sobre a internação. Depois o Eduardo fez o check-up no final do ano, um monte de resultados de laboratório. Depois o Eduardo foi no médico. Depois o Eduardo trafegou por tudo que podia aí dentro do plano de saúde. Essa informação ela gera um código, né, que na saúde suplementar a gente chama de código TUS, mas que, de novo, o médico vai olhar lá, vai ver um caminhão de informação difícil, que ele vai fazer quase que um trabalho de detetive para enxergar todos esses dados e chegar, né, a um tratamento, um diagnóstico, ou seja o que for, né? O que o Big Data faz? Ele vai pegar todos esses códigos TUS, né, vai trazer para dentro, e aí, obviamente, que ele vai trabalhar isso através de alguns algoritmos, que podem ser algoritmos médicos ou alguns algoritmos aí com algum motor de cálculo, para dizer algum comportamento. Então, o Eduardo foi no hospital e ele sentiu tontura. O Eduardo foi fazer glicose e hemoglobina glicada no laboratório. O Eduardo foi num endocrinologista, numa nutróloga e num hematologista. O sistema vai lá dizer, será que o Eduardo não está com diabetes? Né? O Eduardo tem grande chance de fazer diabetes, então ele vai ter que cumprir a rotina A, B e C. Né? Então o Big Data ele vai pegar os dados dessa população, ele vai tratar esses dados de acordo com algum comportamento e aí ele vai sugerir alguns tipos de conduta. A segunda possibilidade é através de algoritmos médicos, né? Então, que é o que a Health ID faz e depois eu vou mostrar para vocês. Então, imaginem que o Eduardo preenche um questionário de saúde. Lá no momento de entrada, né, da declaração de saúde, ele responde umas perguntas sobre hábitos de vida, histórico familiar, diz que é diabético, diz que é hipertenso, uma série de informações. E aí os algoritmos vão processar, né, vão cruzar esses dados e vão dizer, olha, o Eduardo tem um risco médio cardiovascular. Né? E esses algoritmos médicos são algoritmos internacionais que são utilizados pelos médicos, como Framingham, Fórmula Bolt, AGA, GC10, Becker, enfim, uma série de fórmulas, mas que o médico vai fazer na unha. Né? Então ele vai fazer ali, cruzando o conhecimento dele, ele pode fazer no Excel, no papel, e aí ele vai dizer, olha, Eduardo, tem o risco cardiovascular, porque eu vi isso, isso, aquilo. Talvez o médico não nem saiba alguma das fórmulas, mas pelo conhecimento de faculdade dele, né, e pela experiência ele vai chegar nisso. Os algoritmos médicos automatizam isso. Cruza as informações do médico, cuida isso aqui. Tá? Cuida isso aqui que pode dar uma doença crônica, ele pode ter um risco maior de internação e etc. Segunda possibilidade da gente consolidar e trazer inteligência para os dados na saúde suplementar. Terceira possibilidade é a inteligência artificial. Né? Então, com inteligência artificial, a gente pode, por exemplo, com base naqueles comportamentos, né, melhorar cada vez mais os algoritmos, até chegar talvez no deep learning, e aí ir dizendo cada vez mais quais são as atitudes que o médico deveria tomar. Né? Então, o Eduardo fez um exame X, hospital e etc. E aí a inteligência artificial já sabe que, com base naqueles comportamentos, provavelmente o Eduardo vai sofrer uma internação,
por conta de um AVC. E aí já vai sugerir algumas condutas, né, de uma maneira mais precisa. Só para explicar um pouco para vocês, né, isso que eu estou falando, como é que funciona o fluxo na saúde suplementar, tá? E por que ainda tem um pouco de precariedade de dados e por que os dados que existem não são suficientes? Primeiro, etapa 1. Quando a gente vai entrar num plano de saúde, a única informação que nos pedem, além, óbvio, de ficha cadastral, algumas informações ali administrativas, é algo referente a uma declaração de saúde. E a declaração de saúde geralmente é 30 perguntas, 20 que diz: Eduardo, você tem diabetes, tem hipertensão, tem alguma doença atrelada ao sangue, tem alguma doença atrelada ao sistema cardiovascular, respiratório e assim por diante. E alguma pergunta: internou nos últimos tempos, fez isso, fez aquilo. Se eu disser não a todas as doenças, eu passo reto por qualquer crivo. Tá? Essa é a grande verdade. Se eu disser sim, talvez eu caia numa malha fina, vamos dizer assim, que é para fazer uma CPT, que é uma cobertura parcial temporária, que se faz onde a pessoa, durante 2 anos, não vai poder fazer alguns procedimentos atrelados àquela patologia. O resumo da ópera aqui mesmo que eu diga que eu tenho uma doença, a operadora de saúde vai ter uma informação única com relação à minha saúde. Então eu posso dizer: sou diabético. Mas se eu sou diabético, se eu sou obeso, se eu sou sedentário, né, se eu sou tabagista, eu tenho provavelmente um risco cardiovascular muito alto. E isso o operador não enxerga no D0. Mas pior ainda, se eu disser que não tenho nada, aí eu vou passar sem nenhum crivo, que é a etapa 2. Né? Poucos casos são filtrados e poucos casos são analisados. Até por uma questão comercial, muitas vezes o corretor ele vai dizer que aquele cliente dele não tem nada, porque daí a venda é fechada. Né? E ele sabe que é muito difícil a operadora se dar conta disso. Por quê? Porque daí entra a etapa 3. Quando que a operadora de saúde vai começar a conhecer a saúde do Eduardo? Se o Eduardo disser que não tem nada, ou até se disser que tem uma patologia, só no momento de pagar a conta. Por quê? Porque eu entrei no plano, né, de saúde, está valendo meu plano de saúde, estou pagando lá minha mensalidade, e a operadora não sabe nada sobre o Eduardo. Né? Não sabe se o Eduardo é, de novo, um obeso que tem já 3 doenças crônicas, que já internou nos últimos anos. Ela não sabe disso, na grande maioria das vezes. Né? E se sabe é uma informação superficial. E aí cai todo mundo na mesma vala. E aí, né, no meu caso, e aí um exemplo real, eu tenho hérnia de disco, né, e espondilolistese, que é a vértebra torcida ali, a minha raiz nervosa fica um pouco mais comprimida. Se eu não cuido das minhas costas, né, e eu faço reforço muscular, fisioterapia, às vezes acupuntura, tem muita chance de daqui a pouco eu ter que fazer aquela cirurgia que vai colocar os pinos, que é uma cirurgia com um custo bem alto. Né? E a minha operadora, por exemplo real, eu uso meu plano, faço check-up, algumas coisas, mas ela não sabe disso. Né? Ela não sabe disso, ela não criou nenhum plano preventivo para mim, né, com base nisso nas minhas costas. Eu faço por mim. Se eu fosse uma pessoa desleixada, eu não ia fazer. Né? E a gente sabe que tem um volume gigantesco de cirurgias na coluna. Eu não faria. E aí isso ia estourar um problema lá na frente, e aí a operadora ia simplesmente pagar a conta. Tá bom, mas aqui tem um errinho de português, mas faz de conta que ninguém viu. Bom, mas Eduardo, tu sabe disso e as operadoras não sabem disso? Elas sabem. Elas sabem hoje em dia e elas querem ser preventivas. Né? A sinistralidade está batendo lá em cima, então elas sabem já do problema. Por que então que elas não atuam preventivamente para não gerar sinistralidade? Como eu falei para vocês, primeiro, grande parte das pessoas não usam o plano de saúde. Né? Então, assim, Eduardo, a minha empresa contratou o plano de saúde. Beleza, tu pode fazer o que quiser agora, Eduardo. Tem cobertura para tudo aí. Tá bom, mas eu não gosto de ir ao médico, eu não faço check-up, porque eu acho que a minha saúde está boa.
E isso é o mais normal, né? Isso é o mais normal. Então as pessoas não usam plano. Se não usa plano, não tem dados. Se não tem dados, não tem como a operadora ser preventivo. Outra barreira, que é a barreira número 2, é o engajamento. Né? Então, beleza, o Eduardo ele faz o check-upzinho lá, o Eduardo de vez em quando vai no médico, dá uma cuidada na saúde, mas a operadora ela criou um programa que é um programa para fazer alguns check-ups. E aí, a partir desses check-ups, daí sim ela começar a cuidar mais da saúde do Eduardo. Porque é um check-up integrado, que o Eduardo faz os exames, conversa com o médico e dá um resultado lá para eles. Por que que isso é um problema? Porque a jornada, e eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente, na saúde complementar, na saúde suplementar, desculpa, ela é cansativa. E isso faz com que tenha pouco engajamento, além de ainda existir um preconceito por parte dos beneficiários, que se chama, que são os clientes das operadoras, de achar que a informação que a operadora está coletando é para aumentar o preço, é para sacanear, é para saber mais sobre a vida dele, influenciar no trabalho dele na empresa e assim por diante. Tá? Então tem pouco engajamento. Jornada não é legal, é cansativo, e também as pessoas ainda ficam um pouco o pé atrás de dar essa informação. E a terceira informação, a terceira barreira, desculpa, o Eduardo ele utiliza o plano. Ele engaja quando a operadora chama. Mas aí a qualidade dos dados captados não é suficiente para ter um screening de uma população, para poder criar estratégias específicas para ele, para aquela população, e para ser estratégico. Né? Então, isso são as barreiras que fazem com que as operadoras hoje, mesmo querendo, não consigam ter dados. E quando tem, não são suficientes para ser preventivo. E qual é o problema que isso gera? Né? São problemas gigantescos. Né? Primeiro, no Brasil a gente tem aí quase que mais de 50% da população maior de 18 anos com doenças crônicas. Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, dislipidemia, uma série de doenças. Segundo, tem mais de 40 milhões de pré-diabéticos no Brasil que não sabem que são pré-diabéticos e que vão ser os diabéticos de amanhã. E vai gerar um custo, vai gerar um problema na saúde e isso pode desencadear outras doenças. E, por exemplo, 30% dos brasileiros adultos são obesos. Né? E tudo isso está ligado a hábitos de vida, então são coisas simples, mas a gente precisa ter o dado, a gente precisa conhecer a pessoa para começar a estimular ela a cuidar preventivamente da saúde. Consequências financeiras desastrosas. Né? No Brasil se gastou aí 10 bilhões com diabetes até esse ano, e a projeção é de 30 bilhões até 2030, ou seja, vai triplicar o valor. Por quê? Porque aqueles 40 milhões não vão tratar e isso vai virar uma bola de neve. Né? E a diabetes ela é uma doença um pouco silenciosa, então demora um pouco, né, para se dar conta que está com a pré, e aí quando vê já está com diabetes. A sinistralidade, o que é a sinistralidade? A receita da operadora está aqui e o quanto gera de sinistro de acordo com essa receita. Então, está aqui, faturou 100 milhões, a sinistralidade das operadoras está batendo uma média de 86 milhões. E ainda tem custo operacional, custo administrativo, ou seja, tem muita operadora que realmente não tem lucro, isso é verdade. E a tendência com os reajustes dos planos do reajuste das despesas médicas e do custo de saúde, é que muita operadora quebra, né, e que com o passar do tempo a saúde suplementar fica insustentável, exceto se começar a ter mais dados consolidados, qualificados e fazer com que as pessoas cuidem preventivamente da saúde. E por fim, só mais um dado, que um obeso custa aí 33 mil reais para uma operadora, né, e aí se pegar um ticket médio aí de 600 reais, todos os obesos estão dando prejuízo para a operadora e a sinistralidade vai bater lá em cima. E aí vamos falar um pouco de jornada, né? Porque para gerar esse dado, como eu falei, as pessoas têm que usar, têm que ter engajamento. E a gente sabe que isso é um grande problema na saúde suplementar, engajamento, né? Para gerar o dado. Tá? E por que as pessoas não cuidam da saúde preventivamente no Brasil? Né? A gente olha e diz, pô, as pessoas são preguiçosas, as pessoas valorizam carro, valorizam casa, mas não valorizam a saúde. Por quê?
aqui está a resposta disso. A jornada, essa é a jornada de quem está doente, tá? Ou de quem está com sintomas, que acha que está doente. A pessoa vai pegar o carrinho e vai até o médico, né? Vai esperar para ser atendida. Ou vai fazer por telemedicina, que é um pouco mais moderno, mas tem que marcar um horário, tem que estar disponível no horário, né? E tem que fazer a chamada de telemedicina. Depois ela vai receber, né, o pedido de exames, seja laboratoriais ou outro tipo de exame, vai pegar o carrinho dela, vai lá fazer o exame, aí dependendo do tipo de exame nem tem como ser em casa. Se for um laboratorial mais simples, aí o laboratório hoje em dia vai estar em casa, você tem que estar em casa, tem que receber a pessoa. Né? E aí depois recebe os resultados dos exames, os resultados geralmente é uma sopa de letrinhas, a gente não entende nada, vai para o Google procurar, se assusta com algumas coisas, não se assusta, e aí depois pega o carrinho e volta para o médico. E aí o desfecho de tudo, que é o pior, não que os médicos sejam ruins, mas longe disso. A questão é o costume, né, e até pelo fato de quanto às vezes o plano paga para o médico, repassa ou até questões particulares, faz com que o médico tenha que atender com pressa, né, muitas vezes. Saúde pública, então, nem se fala. E aí o retorno que o médico dá depois de toda essa jornada que foi cumprida, ele não é um retorno bom. Ele chega a pessoa dizendo, realmente está com problema aí, isso aí pode gerar um problema no coração, faz o seguinte, toma esse remédio aqui, tá? Se tu sentir mal, alguma coisa, a gente marca uma consulta aqui uns 6 meses, aí dá uma olhada e valeu? Valeu. O Eduardo sai daí e diz, tô com problema no coração, tem que tomar um remédio. E é assim que funciona. Então, além de toda a jornada cansativa, né, o desfecho não é legal. Eu não sou empoderado, né, eu não posso ter autoconhecimento da saúde, eu não posso fazer uma autogestão. Né, então, isso também é um grande problema. E agora eu vou mostrar para vocês o que é uma jornada de quem quer cuidar preventivamente. Aqui a gente está falando de quem já está doente ou de quem está com sintomas. Legal. A pessoa diz, tem que olhar isso aqui, não estou bem, estou tendo tontura, tendo náuseas, não estou me sentindo cansado o tempo inteiro. Tem que ver. Mas o preventivo é o cara que tecnicamente está na boa, né? Não tem nada aparente, mas ele quer dar uma olhada para ver se está tudo bem. E aí essa aqui é a jornada. E aí vocês devem ter olhado, o Eduardo errou o slide. Não, o Eduardo não errou o slide. A questão é, a rotina, a jornada que tem que ser cumprida para quem quer cuidar preventivamente da saúde, ela é exatamente a mesma jornada de quem está doente ou de quem tem sintomas. E o que isso faz? Desestímulo total. A pessoa olha todas essas etapas aqui, a gente hoje em dia tem uma vida muito corrida, a gente tem nossos compromissos, a gente tem nosso trabalho, às vezes pouco tempo para ver a própria família, os amigos. Então o Eduardo olha assim, cara, tô bem, não vou ficar procurando problema onde não tem e assim por diante. Né? Então a jornada é a mesma. Eu tenho que pegar meu carro e ir para o médico. O médico vai me dar uma receita, um pedido de requisição de exames. Eu vou ter que ir até o laboratório, eu vou ter que fazer os exames. Eu vou voltar no médico, o médico vai dizer, não, Eduardo, a princípio está tudo bem, cara. Olhei teus exames aqui, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Ah, tá bom, então, doutor. Daqui a um ano eu faço check-up. Ah, beleza, tranquilo, fechou. Além de eu cumprir toda uma jornada, o que eu ganho de retorno é, tu tá bem? Ah, tô bem. Ufa, tô bem. Mas e aí? O que eu posso fazer para melhorar um pouco mais? O que eu posso fazer para não ficar doente? Falta, né? É muita ponta solta aí que não empodera o paciente para que ele cuide mais da saúde. Isso gera, como eu falei para vocês, pouco engajamento, desestímulo ao cuidado preventivo e as pessoas só cuidam da saúde quando precisam. Por quê? Porque a jornada não é legal. Então, né, concluindo assim a primeira etapa, a ausência de dados qualificados consolidados é o que inviabiliza o cuidado preventivo da saúde. Né? Então, se não tem dados, eu não consigo cuidar preventivamente da saúde. E por que as pessoas não geram dados cuidando preventivamente da saúde? Porque a jornada não é legal. E aí parece que um círculo aqui um ciclo vicioso de não cuidar preventivamente da saúde, não gera dados. Se eu não tenho dados, eu não posso estimular o cuidado preventivo. Chega a ser estranho isso que eu estou falando. Bom, vamos lá. Agora eu vou falar um pouco mais da minha realidade aqui, da Health ID, que é a empresa que eu atuo aqui como CEO. Vou mostrar e falar um pouco primeiro o que é a solução que nós temos e aí depois vou mostrar inclusive um pouco da solução para isso ficar muito mais claro para vocês. Tá? Primeiro, qual é a solução da Health ID?
né? Para estimular o cuidado preventivo, como eu falei ali para vocês, a gente primeiro se preocupou em fazer uma jornada agradável, né? Uma jornada fácil para gerar engajamento, né? E através desse engajamento eu gerar dados. Então a Health ID ela está pautada basicamente em 3 pilares. O primeiro pilar, que é a etapa de mapeamento, nós trouxemos uma tecnologia lá de fora, que é uma tecnologia que já era usada aqui no teste do pezinho, só que o papel filtro ele tem uma diferença de separar o plasma dos demais elementos do sangue, mas é o quê? São kits para se fazer a autocoleta de sangue capilar. Tá? Sangue capilar não é o sangue do cabelo, pode ser um sangue, né, de pele, vamos dizer assim, que se fura e a gente acessa através da pele. Furinho no dedo, lanceta, pinga num papel filtro, tá? Que é um papel especial. O sangue vai secar ali, a partir daí vai para o nosso laboratório. A gente processa em máquinas tradicionais. Então, quem conheceu o case da Theranos, né, que era um case lá que a Elizabeth Holmes falava que pingava algumas gotas de sangue num microprocessador de sangue e em 15 minutos tinha o resultado de todos os exames. Né? O nosso não é assim. O nosso ele só tem essa etapa de não precisar ser o sangue intravenoso, né? Um sangue, uma coleta muito menos invasiva, pinga no papel filtro, não precisa refrigerar, não tem risco biológico, então isso são grandes vantagens. Vai para o nosso laboratório, processa em máquinas tradicionais. Tá? Pode fazer em casa, o nome lá fora chama At Home Lab Tests. Então eu posso fazer em casa essa coleta, é uma autocoleta. Então a gente tem toda uma experiência do usuário, a pessoa assiste um vídeo e eu vou mostrar para vocês, tá? E assim por diante. Etapa única. É isso que a pessoa faz na Health ID para fazer uma jornada preventiva. Tá? Coleta capilar em casa, na empresa, aonde estiver, manda para o laboratório. Tá bem? A segunda etapa, aí a partir daí é tudo 100% digital. A segunda etapa é a etapa de orientação. Então a gente vai liberar resultados, né, para o nosso cliente. Esses resultados, primeiro, eu vou mostrar tudo isso para vocês, resultados extremamente didáticos, explicando para a pessoa, Eduardo, teu colesterol está assim, significa isso, isso, isso. Teu triglicérides está assim, toma cuidado com isso. E além disso, o Eduardo ele vai responder um questionário de saúde junto com a coleta do exame, digital, intuitivo, simples. A gente vai cruzar os exames com as informações do Eduardo, hábitos de vida, histórico familiar, histórico de saúde, tudo isso cruza, a gente processa através de algoritmos médicos, algumas matrizes de cálculos que nós temos lá no back-end, e a gente vai dizer, Eduardo, cuida, tu vai ter dislipidemia, risco alto. E além de dizer risco alto, eu vou dizer, por causa do fator XYZ, tu tem que melhorar isso aqui. Então, assim, predição de doenças, resultados didáticos, risco saúde e também um plano de cuidado, né? Porque orientar é chamar atenção para resultados, dizer de possíveis consequências e através de um médico a gente vai dizer, olha, faz isso aqui preventivamente porque tu pode ter esse problema lá na frente, né? Então, assim, de novo, tudo 100% digital. Depois que a gente mapeou naquela etapa única, informou através de interações no WhatsApp, ele acessa a nossa plataforma lá responsiva, né, que é SaaS, ele vai ser orientado ao autocuidado. Então, a gente diz para o Eduardo assim, olha, tem isso, isso, aquilo, Eduardo. E aí o Eduardo pode acessar planos ou treinos de atividade física para ele fazer em casa, para ele fazer na academia. Né? Então, o estímulo à atividade física feito por um coach, né, de educação física, vou mostrar isso para vocês. O Eduardo acessa planos nutricionais, de fato um plano nutricional para ele seguir e ter uma melhor alimentação. E o Eduardo também acessa algumas rotinas de suplementação para que ele possa ter mais qualidade de vida se tiver com, né, um déficit em alguma desses pilares na vida dele. Então, coleta capilar simples, em casa ou na empresa, recebe o kitzinho em casa, faz a coletinha, não precisa de jejum, porque os marcadores que a gente trabalha não tem jejum, se a pessoa informa não tem jejum, né, já tem uns algoritmos que trabalham de uma maneira diferente. Depois tudo digital, resultados digitais, plano de cuidado e uma série de conteúdos aí para consumir. Aqui eu só abro um pouco mais as etapas, mas eu acho que não preciso falar de uma maneira deliberada, até porque eu vou mostrar tudo isso para vocês. O que nós fizemos? Né? A gente produtizou
Então, trouxemos essa tecnologia que traz a coleta capilar, at-home lab tests, com algoritmos médicos através de uma anamnese digital. E a gente pensou, bom, vamos fazer com que isso seja check-ups. Né? Então, a gente está vendendo, na verdade, são exames que estão dentro de check-ups específicos. Então, a gente vai ter doenças crônicas, saúde do coração, longevidade saudável. E para cada desses check-ups, a gente vai processar determinadas doenças, determinados riscos e vai apontar para planos de cuidados. Então, esses aqui são alguns dos check-ups que nós temos, alguns que nós estamos fazendo agora para esse final do ano de 2022. Tá? E aqui um exemplo, só para que vocês entendam, que em um check-up a gente vai ter os marcadores, que são os exames que vão ser feitos, a gente vai trazer um diagnóstico preliminar de doença, a gente vai trazer alguns riscos de saúde e algumas análises preditivas, além do plano de cuidado e tudo mais que eu falei para vocês. Isso aqui é só para mostrar para vocês que, para gerar aquele engajamento que eu falei, se a pessoa for fazer isso dentro da empresa, a gente desenvolveu uma cabine, que é uma cabine com automação, onde a pessoa entra lá, faz uma interação ali com o iPad, vê o vídeo, vê como é que é, ela faz a autocoleta, deposita ali, né? E aí tudo isso vai para o nosso laboratório. De novo, rotina facilitada, para gerar engajamento, para que as pessoas tenham estímulo para cuidar preventivamente da saúde. Então essa cabine é mais um diferencial para estar dentro lá da empresa e a gente conseguir que as pessoas cuidem cada vez mais da saúde preventivamente. Então agora eu vou mostrar para vocês na prática o que vocês precisam entregar para a saúde suplementar para que os dados sejam qualificados, tenham uma boa utilidade. Deixa eu só mudar aqui a minha tela. Eu espero que a minha tela tenha mudado com vocês. Eu confesso que eu não consigo ver se mudou ou não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas acho que mudou sim. Bom, vamos lá. Acho que vocês estão me vendo pequenininho agora no canto, né? Então, assim, primeiro esse aqui é o perfil do beneficiário, tá? No perfil do beneficiário, eu vou entrar aqui. Como eu falei para vocês, ele vai cumprir, primeiro, uma rotina muito simples, mas muito simples mesmo, tá? Então, deixa eu só abrir aqui. Então, um exemplo no check-up, que longevidade saudável, né? Ele vai entrar lá, vai dizer que vai preencher o formulário, vai botar o número do kit, questões de LGPD, pode assistir o vídeo, e aí no vídeo a gente mostra com muito detalhe como é que é feita essa autocoleta, tá? Com muito detalhe mesmo. E aí depois disso, ele vem e preenche as informações que eu falei para vocês, que a gente vai cruzar depois, vai processar os algoritmos e vai também entregar para eles os resultados de uma maneira didática, que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Então, ele só em uma etapa única, de novo, nos mandou os dados dele através do questionário de saúde, dos exames que foram processados no nosso laboratório, e aí aqui um kit completo. Tá? Deixa eu pegar esse aqui. Então, primeiro, como eu falei para vocês, resultados extremamente didáticos, tá? Extremamente didáticos. Então, a gente não vai entregar uma sopa de letrinhas, né? A gente vai entregar para ele de uma maneira bem clara. Olha, o teu colesterol, ele está bem. O que isso significa? A importância, né, de o colesterol HDL estar bem e o que pode acontecer. Né? Então, aqui, olha, o teu colesterol total está um pouco elevado. Tá? O que isso significa? Primeiro, o que é o colesterol total e depois o que pode acontecer com a saúde dele. Mas aqui é básico, tá? É básico, mas já é um dado qualificado que o próprio paciente entende, né? E que o médico depois ele pode compartilhar também através de um QR Code que eu vou mostrar para vocês, mas já é um dado qualificado. Aqui vem, tá, o grande diferencial. Aqui, nesse avatar, a gente cruzou aqueles dados que eu falei para vocês. Tá? Então, os dados do questionário de saúde, do exame, e aí a gente vai ver, por exemplo, que aqui o Eduardo está com risco de desenvolver síndrome metabólica.
Tá? Então, assim, já é um bom sinal, não é um bom sinal, mas já é um dado consolidado. O médico já vai ver, pô, olha, o Eduardo tem risco de desenvolver síndrome metabólica. Mas a gente vai mais adiante. Por que o Eduardo tem risco de desenvolver síndrome metabólica? E aí o médico consegue enxergar aqui. Olha, os fatores críticos aqui é a circunferência do abdominal está totalmente acima do normal para o Eduardo, tá? Para o peso dele, para a idade e assim por diante. A pressão dele não está legal, nem a sistólica nem a diastólica. O triglicerídeo dele tá alto, né? Então, cruzando tudo isso, o algoritmo viu que está com risco alto de desenvolver síndrome metabólica, né? Então, assim, aqui alguns riscos, como o risco de internação, né? Apesar de ter alguns itens que não estão bons, verdinho, esses preponderam, principalmente aqui a idade de 22 anos, e faz com que tenha um risco baixo. Então, informação totalmente consolidada. É isso que é necessário na saúde suplementar. Né? Eu vou explicar um pouco mais para vocês, mas me chamou muita atenção e por isso que até a gente fez com que o nosso produto fosse para esse caminho. Quando eu conversando com o médico, falando com ele, ele me disse assim, olha, Eduardo, eu falei para ele, pô, como é que, né, doutor, o senhor usa os dados e tal, só para a gente ter uma noção melhor e se a gente está indo no caminho certo. Falou, Eduardo, não posso nem ouvir falar sobre dados. E eu parei e falei, não, mas como assim? Tudo que os médicos querem são dados? Falei, Eduardo, no meu dia a dia eu tenho muito dado. Eu não sei nem o que fazer mais com os dados. Só que esses dados são pontas soltas. Eu tenho que abrir um sistema aqui, um sistema ali, um sistema lá. E quando eu abro só um sistema, eu olho um painel com 1 milhão de informações, com datas diferentes, locais diferentes, que eu, sinceramente, prefiro conversar com o paciente, sair do zero, do que utilizar aquilo ali. E aí aquilo me chamou a atenção, falei, mas e aí, doutor, o que seria o ideal? Ele falou, não, o ideal é que eu recebesse essa informação mastigada. E aí eu falei, é isso, né? É isso que a saúde suplementar está precisando. Né? É que o médico receba o máximo de informações já processadas, já filtradas, com inteligência, que ele não tem que fazer coisas básicas, que é cruzar resultado de exame com hábitos de vida e dizer, vai ter diabetes. Ele tendo já essas principais doenças crônicas, ele já vai conseguir enxergar o paciente de uma maneira mais integrativa, né? O paciente como um todo, né? E tudo isso consolidado, então ele pode tomar decisões mais ágeis, decisões mais rápidas. Isso vai influenciar muito, né, na qualidade de vida das pessoas, nos tratamentos que ele vai propor, né, e uma série de benefícios como redução de sinistralidade e assim por diante. Mas vamos um pouco mais, tá? Como eu falei para vocês, além da gente entregar isso, a gente vai entregar então um plano de cuidado, tá? Que é o quê? Que é uma orientação médica com base em tudo aquilo que foi verificado nos resultados de exames, né? Então tá tudo aqui, bem simples. Eduardo, faz isso, faz aquilo, por causa de, com base nos teus exames, eu te aconselho a fazer isso aí para estar com a saúde sempre em dia e não ficar doente. Tá? E depois disso, dessa etapa de orientação, a gente vai chegar no cuidado coordenado, né? Que eu falei para vocês, tá bom, mapeamos, orientamos e agora vamos dar subsídios para o Eduardo cuidar da saúde. Né? Então o Eduardo ele quer fazer um plano alimentar, ele quer ter agora uma alimentação mais saudável. E aí ele vai ter lá todas as condições de ter, né, um plano alimentar mais saudável. Então uma dieta alimentar mesmo, feita pela nossa nutricionista. Então ele vai conseguir ver as principais refeições, opções aí de refeições, enfim, um plano nutricional completo, né, desde orientações básicas até aqui as principais refeições, para que o Eduardo, né, não seja o doente crônico do futuro. O Eduardo também vai poder enxergar e vai poder utilizar, né, alguns planos ou treinos de atividade física. Então vamos imaginar que o Eduardo quer fazer um treino em casa, né, para não ficar sedentário e também estar com a saúde mental em dia. O Eduardo vai poder acessar aqui essas informações, né, onde o Eduardo vai ver ali um treino. Ó, Eduardo, faz assim, 2 blocos, intervalo de 60 segundos, esses aqui são os exercícios.
e aí o Eduardo passa a cuidar também, né, dessa parte aí de movimentação, atividade física, que influencia muito na saúde mental. E por fim, a parte de suplementação, que, por exemplo, síndrome da fadiga crônica com Covid, teve muita gente, né, que ficou aí bem prejudicado para praticar atividades físicas ou atividades básicas e se sente cansado com frequência, né? Então aqui tem um plano de suplementação para quem tem esses sintomas, né? E aí a pessoa pode acessar aqui e entender para que seria essa suplementação e aí eventualmente mandar manipular, né, para melhorar a saúde aí e a qualidade de vida. Tudo isso feito pela nossa nutróloga, evidentemente. Aí talvez vocês estejam pensando, pô, Eduardo, mas tá falando de dados, o que tem a ver essas frufru aí pro beneficiário, lá pro paciente? Para gerar dados, a gente tem que ganhar a confiança do paciente, né? A gente tem que dar algo em troca. Para evitar a sinistralidade, quando eu tenho pouco dado, eu tenho que empoderar o paciente. Então aqui, a gente está entregando dado qualificado para o paciente para que ele cuide da saúde e para que ele confie na operadora para continuar dando dados e a operadora possa direcionar a saúde dele, né? Então isso aqui é muito importante, né? Se acostumou na saúde suplementar a pedir até hoje uma série de dados para o paciente, para o beneficiário, e geralmente os dados ficam com o médico, ficam com o hospital, ficam com o laboratório, e mal ele recebe de um laboratório, de um médico, só a requisição, de um hospital, só a alta. Para pedir os documentos tem que praticamente entrar com uma liminar na justiça para ter acesso, e aí vai ver aqueles documentos e tá, espiei, ainda bem que eu estou vivo, não sei o que isso significa, né? Então, isso aqui é muito importante, tá? A gente estimular o autocuidado, a autogestão da saúde é muito importante. E para finalizar, né, a gente consolida também as informações, não só para o profissional de saúde que pode orientar, mas também para o beneficiário, para o paciente. Por isso que o nome da empresa é Health ID, porque é uma identidade de saúde. Então a gente vai trazer aqui todos os principais riscos, algumas informações autorreferidas, né, que ele vai poder imputar aqui. E isso aqui tem um QR Code por trás, que se ele for num profissional de saúde, onde ele for, o profissional de saúde bate o QR Code aqui, coloca o CPF dele, por uma questão de LGPD, e durante 40 minutos o profissional pode enxergar as informações, não só essas, mas as demais informações, para que ele possa tomar uma conduta mais ágil, para que ele não tenha que partir do zero. Então aqui a gente consegue chegar um pouco na interoperabilidade de dados. E como é que se chega na interoperabilidade de dados? Com o paciente no centro do cuidado, com as informações na mão do paciente. E aí é de interesse dele fazer com que essa informação trafegue, né, por tudo aonde ele vai e aonde ele cuida da saúde dele. Não precisa fazer 50 integrações, né, não precisa processar uma série de dados. Basta entregar o dado na mão do paciente e ele leva o dado para onde ele quiser. É isso que a gente faz aqui na Health ID. Para finalizar, na verdade entrando um pouco na parte final, aqui eu estou falando muito sobre dado qualificado. O dado qualificado por beneficiário, o dado qualificado pode ser enxergado também por quem cuida da saúde, né, desse paciente. Mas e para o operador? O Eduardo fez, o Paulo fez, o Ricardo fez, a Patrícia, a Alice, a Ana. E como é que eu enxergo isso consolidado? Né? Como é que isso me gera uma riqueza que eu posso tomar ações em massa, que eu posso criar programas? E aí eu vou passar para uma nova tela aqui com vocês, que eu sinceramente espero que esteja aparecendo na gravação, senão eu vou ter que fazer de novo isso, mas eu acredito que esteja aparecendo sim. E eu vou entrar aqui. Aqui a gente entra numa parte muito mais gerencial e estratégica, que é o que a operadora vai enxergar. Então, primeiro, o que a operadora vai enxergar? Se eu faço numa determinada empresa, se eu faço num determinado bairro, se eu faço numa determinada unidade, cidade, seja o que for, eu posso filtrar aqui. E aí eu vou ver o comportamento, primeiro, demográfico dessa população. Então, eu tenho aqui informações básicas, como faixa etária, aqui já pegando obesidade, pegando sedentarismo, alcoolismo, alimentação prejudicada, tabagismo,
medicamento controlado, internação, e aí sim eu chego na parte mais importante, que é a parte epidemiológica. Então deixa eu escolher aqui um kitzinho, aplicar o filtro. Aqui, sim, eu vou conseguir enxergar daquela população específica quem tem diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Eu vou conseguir enxergar as outras principais doenças que aquela população tem. Eu vou conseguir enxergar algumas doenças que são de cunho familiar, aí, congênito, que pode ser passado de geração para geração. E aí isso já é um alerta para tratamento, né, preventivo. E sim é que eu vou chegar na parte preditiva, que é tudo aquilo que nossos algoritmos geraram. Tá? De ver quem vão ser os doentes do futuro daquela população. Então aqui com risco alto, médio e baixo. E quem tem risco de saúde de internação, cardiovascular ou de doenças mentais e comportamentais. Aqui os dados eles são consolidados, anonimizados, mas eu posso exportar um relatório e posso ver esse dado granular. Questões de LGPD são tratadas anteriormente, mas aí a operadora vai poder aqui enxergar naquela população quem são, por exemplo, os 4 que estão com risco alto cardiovascular. E aí tratar aquelas pessoas. Porque por muito tempo na saúde suplementar se falou que os dados não eram para mostrar para o paciente, a operadora não pode ver os dados, mesmo que ele tenha dado ok. E aí o que acontece? As pessoas morrem, porque as pessoas não são tratadas, as pessoas não são orientadas, as pessoas não têm autoconhecimento do problema da saúde dela. Né? Isso tem que acabar, e obviamente respeitando todas as regras de LGPD. Para concluir, tudo que eu falei aqui para vocês, né, vamos só voltar um pouco lá para o começo. Comecei falando, né, de dataxication, ou seja, tem muito dado na saúde suplementar, né, e com isso que eu queria concluir. 2 pilares. Primeiro, as pessoas que não usam não geram dados. Essas pessoas que não usam não têm o interesse de cuidar preventivamente da saúde. Por quê? Porque a jornada é desgastante. A jornada exige muito tempo e o desfecho da jornada não é agradável. Segundo, aqueles que geram dados têm esses dados descentralizados ou se estão centralizados juntos numa mesma plataforma, esses dados eles são crus, eles estão espalhados no painel sem ter uma inteligência que cruze esses dados e que entregue para os profissionais de saúde uma inteligência para uma tomada rápida de decisão, um atalho para um tratamento, né, para que ele não erre no diagnóstico, para ele não erre na conduta. Resumindo e concluindo, na saúde suplementar, agora está se entrando numa era em que entregar dados puros, crus, descentralizados não é mais suficiente. O dado para ser entregue para a operadora, para o profissional de saúde, ou seja, quem for que vai atuar, ele tem que ser um dado qualificado, ele tem que vir resumido, ele tem que vir esse dado já trabalhado e de preferência um dado consolidado, que eu enxergue aquela pessoa individual, mas que eu enxergue também uma população de um bairro, de uma empresa, para que eu possa criar programas macros, programas preventivos. Se eu vejo que num bairro, numa UBS, tem mais prevalência de diabetes e obesidade, eu já vou trabalhar a questão de doença cardiovascular, eu vou ter um especialista naquela UBS. A dispensação de medicamentos já vai ser diferente para aquela região. Eu já consigo ter uma série de estratégias que vai gerar redução de custos, desperdício de recursos e também vai aumentar a qualidade de vida das pessoas. Fica aqui meu muito obrigado. Eu espero que de alguma forma eu tenha não só levantado o problema e dito o que vem pela frente na saúde suplementar, mas que com o meu case, né, da Health ID eu tenha também trazido um pouco de clareza, de materialização sobre aquilo que eu falei. Muito obrigado, agradeço de novo aí pela oportunidade, e aí vamos bater um papo aí pelo chat, vou deixar também depois os meus contatos, e foi um prazer poder falar aqui no Data Science Week. Um abraço e meu muito obrigado.